Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Gostaria de estar lendo os versículos da Palavra de Deus e fazendo uma reflexão com vocês nessa noite. Vamos estar lendo Mateus 7,13. Mateus 7:13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Vamos ler também João 10:7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Vamos ler também João 10:7. João 10:9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. Amém? Irmãos, nós sabemos que há duas portas disponíveis para o ser humano entrar, para que venha ter um futuro, né? Ter um futuro, uma vida eterna ou morte eterna. E aqui na Palavra de Deus fala que tem duas portas, a estreita e a larga. E nesse momento, vamos falar um pouquinho da porta estreita. A porta estreita, irmãos, é Jesus. É a pessoa de Jesus. Então, aqueles que aceitar o sacrifício de Jesus, entregar a sua vida para Ele, né, pedir perdão dos seus pecados, fazer parte do corpo de Cristo, né, porque Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Então, para nós entrar pela porta estreita, nós temos que estar entronizado em Jesus. Irmãos, olha a profundidade disso. Nós temos que estar entronizado no corpo de Jesus. Aonde Jesus nos direciona? Nós estamos entronizados no corpo de Jesus? Aonde Jesus nos direcionar? O que Jesus nos falar, nós temos que fazer, obedecer e caminhar com Ele. Por quê? Não tem como a gente estar entronizado em Jesus, fazer parte do corpo de Jesus, se aonde a cabeça vai, o corpo não for. Então não tem como. Jesus caminhar, Jesus continua caminhando, continua trabalhando para o reino de Deus, no mundo espiritual. Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Ele nos deu a sua vida ali na cruz, em sacrifício, para que nossos pecados fossem perdoados e nós entrássemos pela porta. Que porta? Jesus. Então não tem como você servir a Jesus, eu servir a Jesus, eu ter uma vida cristã, se eu não estiver entronizado em Jesus. E como eu vou estar entronizado em Jesus se eu não estiver obedecendo a direção de Jesus, a direção da cabeça, que faz parte do meu corpo? Da cabeça que faz parte do corpo que eu estou habitando, que é Jesus. Irmãos, não tem jeito.
Não há outra porta. Não há outro caminho. Não tem jeito de nós caminharmos a não ser em Jesus. Não tem jeito de nós entrarmos a não ser na porta que é Jesus. Sabe, irmãos, essa é uma reflexão muito profunda. Porque não tem como Jesus caminhar para um lado e eu ir para outro. Porque eu faço parte do corpo dele. Você faz parte do corpo dele, se você é um cristão verdadeiro, um verdadeiro adorador. Não tem como. Jesus está caminhando, Jesus nunca deixou de caminhar, Jesus nunca deixou de fazer a obra dele, porque ele continua vivo, porque ele ressuscitou. E nós estamos junto com ele. Mas não tem como nós caminharmos com ele, junto com ele, entronizado no corpo dele, se nós não obedecer os seus mandamentos, se nós não obedecer o que ele nos ordena, se nós não obedecer a direção dele, porque ele não vai deixar de ir na direção que ele precisa ir por causa de alguns. Estão me entendendo, irmão? Jesus está caminhando. Jesus está caminhando. Ele não vai deixar de caminhar, ele não vai deixar de fazer o que ele tem que fazer para ficar esperando aqueles que quiseram ficar pelo caminho. Aqueles que não querem obedecer e vai caindo do corpo dele, vai saindo. Nós temos que entrar pela porta. Nós temos que estar em Jesus. Porque se nós estivermos em Jesus, nós estivermos em Jesus, Jesus está em nós. Então não tem condição de ter uma vida cristã sem estar entronizado em Jesus e caminhando no caminho estreito que é Jesus. O que fala aqui em João 10:9? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrar por ele, nele, salvar-se-á, e entrará, sairá e achará pastagens. Pastagem aonde, irmãos? Na vida eterna, alimento eterno. Se nós entrar por ele, nós vamos achar alimento eterno. Não é esse alimento passageiro de corpo físico, de corpo de ser humano. Não. Alimento eterno. Que nos conduz à vida eterna. Entendeu a seriedade disso, irmãos? E o caminho largo é aquele que você pode entrar com todas as suas vontades carnais. Cabe tudo lá. Cabe tudo. Prostituição, vícios, e etc, etc, etc. Tudo o que for errado e contrário aos mandamentos do Senhor, cabe no caminho largo, juntamente com a pessoa que escolheu entrar por ele. Só que tem uma coisa. Não vai achar pastagens eternas. Só passageiras.
Pastagem eterna só encontra quem estiver entronizado em Jesus e obedecendo a Jesus. Porque não tem como andar dois juntos se não tiver de acordo. Não tem como você andar com Jesus se você não tiver de acordo com os mandamentos dele, com a direção dele. Se você não tiver obediência ao que ele manda. Porque ele é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, irmãos, escolha a porta estreita. O caminho estreito. Escolha obedecer. Escolha dizer sim ao que Deus vai direcionando. Escolha estar entronizada em Cristo. Porque ali você está protegido, você está guardado, você está seguro. Escolha estar em Cristo. O resto é tudo passageiro. Tudo passageiro. E o inferno é real. Então, irmãos, que fique essa reflexão nessa noite para vocês. De que Jesus é a porta. E se a gente não tiver entronizado em Jesus, não vamos entrar para a porta, para a vida eterna. Não vamos entrar. E não vamos achar passagens eternas. Que Deus abençoe a todos. Amém.